Você já se perguntou, em meu lugar, o que faria Jesus? Olá pessoal, meu nome é Simone Queiroz e hoje nós vamos para mais um alimento nutritivo da Palavra de Deus. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Depois vocês podem continuar meditando em Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que as coisas vão mudando, eles trocam a justiça por injustiça, o certo pelo errado, e eu acredito que as coisas hão de piorar, porque a Bíblia fala que nos últimos dias todas essas coisas iriam acontecer. Até o momento, nós sabemos que casamento não é proibido, eles ensinam acerca de não é tão necessário assim, mas chegará um tempo que eles vão proibir o casamento, e casamento é algo que Deus instituiu, família, Deus instituiu. E como a Bíblia é clara e fala que eles proibirão o casamento, ou seja, casamento é algo que agrada o coração de Deus, porque se eles vão proibir, eles vão fazer algo que desagrada a Deus. Mas chegará um tempo que eles irão proibir. E também proibirão alimentos que Deus deixou. Então essas coisas estão por vir. Como que nós escapamos de tudo isso? Como que nós nos resguardamos de todas essas coisas, visto que tem muitos enganadores já pelo mundo, ensinando doutrinas erradas, doutrinas de demônios, ensinando coisas que não convêm com a sã doutrina de Cristo. Lá em João 14, no versículo 26, diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, quem nos guiará em toda a verdade? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é extremamente necessário na vida do crente. O Senhor Jesus disse, não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador, que estará convosco até o fim dos tempos, né? Até a consumação dos séculos. E aqui em João 14, versículo 26, o Senhor disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, qual é a estratégia do inimigo? Que já começou e nós temos visto isso. Está se ensinando por aí, eu tenho visto, que não é necessário buscar o Espírito Santo. Todos já têm o Espírito Santo quando aceitam Jesus, porque ele é o único que convence o homem do erro, do pecado, do juízo, da justiça. Sim, é verdade. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela aceita Jesus e a vida dela, dali por diante, é uma vida de transformação, de conversão. Tudo aquilo que ela fazia de errado, ela vai deixando para trás. Ela não continua com a mesma prática. Se ela aceita Jesus e continua da mesma forma, algo está errado. Porque o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, ele nos guia dentro da palavra. E se a minha vida está fora do que a palavra diz, então eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Ou eu não estou deixando ele me guiar, ou eu estou bem distante. Então, isso nós temos visto por aí. Então, eles estão ensinando que o Espírito Santo não é tão importante assim. Isso é uma mentira. Não tem como o cristão genuíno permanecer de pé, andando de acordo com as Sagradas Escrituras, se ele não for guiado pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim, o homem aos seus próprios olhos, ele é correto, mas o Senhor, ele esquadrinha o nosso coração. Cada ser humano olha para dentro de si e ele se acha correto, ele acha certo o que ele faz. Quem é que nos convence que estamos errados? Quem é que nos convence de como devemos proceder? É o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscá-lo, nós temos que nos encher. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. E o que nós fazemos? Ai, Senhor, me enche. É nós que buscamos nos encher. Como? Jejuando, se consagrando, tirando períodos de oração. E muitas vezes a gente não quer orar. E aí você precisa se policiar nisso. Coloca horários para você orar, estipula horários e proponha no seu coração fazer isso
Isso vai servir para o seu crescimento, para que você se achegue ao Senhor, porque Ele não vai se achegar primeiro a você. A Bíblia, ela não vai se moldar a você, a Bíblia não vai se moldar a nós. Está escrito: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Todavia, se vós me deixardes, eu vos deixarei. Então, o Senhor não vai contra o que está escrito. É a nós que nos achegamos primeiro, positivamente ou negativamente. Se eu respondo positivamente ao que Ele está me ensinando, Ele vai se chegar a mim também. Mas se eu respondo negativamente ou eu apenas ignoro a voz do Senhor, Ele também vai me deixar. O Senhor não insiste. Ele nos ama sim. E Ele já nos deu a diretriz, Ele já nos ensinou como é que nós seguimos, como é que nós caminhamos, como é que nós somos vitoriosos nessa caminhada, como é que nós chegamos até o fim sem que roubem a nossa coroa. Ele fala para nós tomarmos cuidados para que ninguém roube a nossa coroa. Ou seja, é algo possível de acontecer e é algo que eu preciso me atentar para que ela não seja roubada. Quem é que quer roubar a coroa do cristão? O inimigo. E ele aparece de chifre e rabo, ele não aparece da forma como ele é. Ele aparece de formas diferentes para enganar. Porque senão ele não consegue enganar. E como é que nós vamos escapar de tudo isso se não tivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Então, precisamos colocar as coisas no prumo certo. Precisamos começar do começo. Primeiro, eu preciso buscar ser cheia do Espírito Santo. Aprender com a palavra de Deus como é que eu fico com os ouvidos sensíveis à voz dele. A nossa carne, ela prevalece muitas vezes. Então, é muito difícil você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo se a sua carne não estiver quebrantada. Como é que quebranta a carne? Com jejum. Então, você precisa jejuar, se abster do alimento, se separar para o Senhor, orando, lendo a palavra de Deus. Se você não consegue ficar muito tempo, separa um tempo que vai ser sacrifício para você, mas que você vai conseguir fazer. E separa isso para o Senhor. Coloca nisso um propósito, o propósito de que o seu espírito seja vivificado e a sua carne seja mortificada. Nós fazemos morrer a nossa natureza carnal todos os dias. Então nós precisamos sim de períodos de jejum e oração, nós precisamos estarmos sendo alimentados pela palavra de Deus, ouvindo a instrução que o Espírito Santo nos dá todos os dias. No fim dos tempos aparecerão enganadores. E se nós não tivermos o Espírito Santo nos guiando em toda a verdade, nós não conseguiremos enxergar, nós não conseguiremos fugir dessas coisas. E é por isso que nós vemos hoje em muitas igrejas, muitas pessoas ensinando: não, todos já têm o Espírito Santo, não precisa falar em línguas. Não se vê mais culto de busca do Espírito Santo, nós não vemos mais. É muito difícil, eu pelo menos não tenho visto mais. Então, cada um precisa se preocupar em buscar por si. As coisas estão se afunilando, está ficando pior. Então, é necessário sim que nos preocupemos. É necessário que venhamos nos encher do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ensinará tudo o que nós precisamos saber. Não preciso que A ou B fique me ensinando. O Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Ah, então não preciso que ninguém fale nada? Quando alguém fala, você sabe discernir pelo Espírito de Deus se aquilo é verdade ou mentira. Já aconteceu vezes de eu escutar algo, no momento que eu escutei aquilo, tinha uma cara de verdade, parecia ser verdade, mas algo aqui dentro não testificava que aquilo era verdade. Embora eu não tivesse a clareza, eu não soubesse onde é que estava o erro, algo aqui dentro sabia que tinha alguma coisa errada naquilo que estava sendo ensinado. Você guarda aquilo e vai meditar depois. Você vai orar, vai buscar do Senhor e Ele vai te dizer: olha, é nisso e nisso. E dentro da palavra dele, Ele vai te mostrar o que era que estava errado naquilo. O Senhor nos ensina a julgar a profecia e não o profeta. Então, todas as vezes que nós ouvimos algo, é necessário que
peçamos ao Senhor discernimento e o Espírito Santo vai nos guiar, nos ensinar e nos mostrar aquilo tá errado ou aquilo tá certo. Aquilo é só uma intenção de aparecer ou aquilo de fato é o Senhor falando. Nós vemos muita gente querendo aparecer, mas é necessário, é extremamente necessário sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus em todas as situações. Senão nós não vamos conseguir vencer. Certa vez eu morava numa cidade do interior, morava uma família que também era da mesma igreja que a minha, na casa de cima, eu morava na casa de baixo. Aconteceu uma situação bem difícil, eu fui levar meu filho no médico e quando eu voltei, tinha acontecido uma situação dela ter sujado a minha calçada e deixou a sujeira lá. E eu fui falar com o dono da casa que estava ali no momento para ele falar com ela, para não haver confusão. E ele foi falar com ela e ela começou a me xingar. Ela começou a esbravejar, xingar, me falava palavras absurdas que eu nunca fui chamada nem quando eu não era crente. E cidade do interior, cidade pequena, toda a vizinhança saiu para fora para ficar olhando aquela gritaria. Ela gritava lá de cima, eu tava lá embaixo, calada, mas eu tava com vontade de responder. E tinha um irmão do meu lado e o irmão falava assim, fica quieta, não fala nada, não fala nada. E eu fui segurando, e aí eu só aproximei um pouco do portão e ela tava falando que eu não trabalhava e que eu gostava era de vida boa. Na época eu não trabalhava mesmo, né? Meu filho era vivo ainda, eu tinha um filho especial e eu não trabalhava fora, eu cuidava deles. E eu aproximei um pouco do portão e eu só fiz assim, ó. E quando eu fiz isso, ela quase pulou lá de cima, aí que ela gritou mesmo. Eu tava com muita raiva, eu não deveria ter feito isso, mas foi uma forma de eu desabafar. Errado, claro que tá errado, não deveria ter feito isso, mas eu fiz. E quando eu fiz isso, eu entrei pra casa, tranquei o portão, do portão da garagem, fui pra dentro de casa e eu dobrei o meu joelho pra orar. E eu fui sincera diante do Senhor, eu falei com Deus. Eu falei, Deus, a sua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração, o Senhor conhece o nosso coração. Mas o Senhor também me deu um raciocínio, me deu inteligência, me deu sabedoria para saber o que é certo e o que é errado dentro da tua palavra. Então eu te peço, não ouve o meu coração, porque o meu coração está com vontade de bater nela, meu coração está com vontade de pegar ela pelo pescoço, igual se faz com a galinha, e torcer. E falei isso para Deus. Mas a minha mente sabe que essa é uma atitude errada. E também está escrito que o coração do homem é enganoso, demasiadamente enganoso, mais do que todas as coisas. Mas o Senhor conhece o meu coração. E o meu coração não é maior que o Senhor é maior. Então ouve o que a minha mente diz nessa hora, através das palavras que eu estou falando. Eu quero te pedir que o Senhor arranque de dentro do meu coração toda essa raiva. Eu quero perdoá-la de fato e de verdade, não sentir absolutamente raiva nenhuma, porque eu tô com muita raiva. E eu falava isso chorando, orando. E eu falei para Deus, tira isso do meu coração, porque o que eu consigo é expressar o que eu quero pro Senhor, o que eu quero que seja feito. Mas eu não consigo pegar com a minha mão e arrancar do meu coração esse sentimento, mas o Senhor consegue, porque o Senhor é maior que o meu coração. E eu te peço, então, limpa-me de toda essa raiva. Eu levantei da oração, eu não sentia absolutamente mais nada, nem de bom nem de ruim. Então era indiferente ela para mim, então eu não sentia nada. Eu consegui levantar da oração com o coração limpo, completamente limpo. Quem me guiou nessa verdade? O Espírito Santo. O Espírito Santo me deu a direção do que deveria ser feito. Eu poderia ter ignorado, como muitas vezes acontece. Então, quando você ignora, o Senhor não insiste. Ele vai falando, mas se você vai ignorando, porque existe a situação de você ignorar, não, eu quero fazer a minha vontade. Existe a questão de você ignorar, não falar, não, eu vou fazer a minha vontade. Não, a carne é fraca mesmo, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que revidar, tá me xingando, então diz que é crente. A gente ignora com esse pensamento ou
nós não sabemos se é de fato o Senhor, se é algo nosso, é diferente. Então eu estou falando quando você ignora, o Senhor não vai insistir, Ele já falou, você está ignorando, você prefere fazer a sua vontade. Então é necessário que nós busquemos ser cheios do Espírito Santo de Deus para nós sermos guiados em toda a verdade. E quando o Espírito Santo falar, nós precisamos ouvir. Se nós não conseguimos ouvir, nós precisamos mortificar a nossa carne. Porque se a nossa carne estiver forte, nosso espírito não consegue ouvir. Mas se a nossa carne for mortificada, o nosso espírito vivificado, nós conseguimos ser mais sensíveis. Quando o Espírito falar, você vai conseguir estar atento, que é Ele que está te dirigindo. Então o Senhor fez isso comigo naquela ocasião. Depois que o tempo passou alguns dias, eu ainda fui colocada à prova nessa situação, porque eu vi que eu havia perdoado. Só que depois eu não falei isso para o nosso pastor, mesmo porque está escrito que eu não preciso me justificar, é o Senhor que me justifica. E se eu fosse falar, é como se eu não sei, talvez estivesse fazendo fofoca, mas é melhor que o Senhor haja. Então ela foi consagrada obreira junto com o esposo, e quando eu vi aquilo, eu pensei, mas eu não falei. Eu fiquei com uma interrogação, mas eu não falei nada, por quê? Eu senti que aquilo poderia ser uma forma de eu estar sendo provada. Será que eu perdoei de fato? Será que eu ia achar ruim e me revoltar porque ela foi consagrada? E eu não. Não, eu não senti nada. Eu só fiquei com uma interrogação, mas logo eu entendi. Falei, não, eu perdoei de fato. É o Senhor quem vai fazer a obra. Se o Senhor está consagrando ela ao ministério, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as vidas, é com Deus. Eu não tenho nada com isso, eu não fui chamada como juiz, eu fui chamada como serva. Juiz só tem um. O que eu preciso fazer é olhar para uma situação dessa e ver se eu não estou fazendo errado igual, né? Ver o erro em alguém e julgar a minha própria vida. Não fazer julgamento errado da vida dos outros para contar para outra pessoa, porque eu vou incorrer em outro erro. E existe um pecado que o Senhor abomina, que é semear discórdia entre irmãos. Então você pode se perguntar, em meu lugar, o que faria Jesus? O Senhor sempre vai te ensinar o que Ele faria. E aí cabe a você fazer ou não. Mas o Senhor nos ensina todas essas coisas. Nós é que ignoramos ou aceitamos a sua palavra, a sua voz. Lembrando, se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Mas se nós nos achegarmos, Ele também se achegará. Então o Senhor, Ele não vai contrário ao que está na palavra. O Senhor vai sempre de acordo com o que está nas Escrituras. Se alguém te ensina algo contrário ao que está escrito, seja anátema. Porque ainda que desça do céu um anjo falando alguma coisa contrária, seja anátema. É isso que está escrito.